com poder e glória e total vitória. Cristo sobre as nuvens breve voltará. Oh, que grande dia! Oh, que alegria! Para os fiéis o pranto findará. Cristo voltará. Cristo voltará. E a sua igreja arrebatará. E então no céu a coroará com a glória eterna que Ele lhe dará. Eis que se apressa a fiel promessa do Senhor Jesus, que breve há de voltar. Quero nesse dia, cheio de alegria, juntamente aos salvos, Cristo encontrar. Cristo voltará. Cristo voltará. E a sua igreja arrebatará. E então no céu a coroará com a glória eterna que Ele lhe dará. Sempre vigiando, contra o mal lutando, vamos aguardar a volta do Senhor. O que for achado servindo ao pecado não terá lugar nas bodas de amor. Cristo voltará. Cristo voltará. E a sua igreja arrebatará. E então no céu a coroará com a glória eterna que Ele lhe dará. Cristo voltará. Cristo voltará. E a sua igreja arrebatará. E então no céu a coroará com a glória eterna que Ele lhe dará. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de se colocar em vossa frente, se dirigir à congregação invisível. Vou diretamente na leitura. Romanos 8. Ainda estou a continuar lendo, usando a mesma escritura, começando no verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até a
agora. Não só ela, mas nós, mesmo que também temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vou orar. Ó Pai Celestial, mais uma vez me encontro em frente do teu povo especial, filhos e filhas de Deus. Pai, como já vimos que são precisamente deuses, como o profeta dizia que deveria haver um momento em que a igreja é chacoalhada até que ela conheça exatamente quem ela é. Este é o objetivo fundamental deste pequeno esforço, neste tema que já estamos a abordar, talvez há mais de um mês. Ciente de que carne e sangue não pode fazer isso. Por isso te rogo em humildade que o teu Espírito Santo revele essa verdade aos corações do teu povo. Perdoa-me, ó Pai, a minha insuficiência. Lava-me, purifique-me. Ajude-me nesta hora para que esteja pronto para ouvir de ti. Pai, dê-nos um momento que será lembrado por muito tempo. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir perdão de vocês pela qualidade do último vídeo. Não foi das melhores. Talvez dizer que os nossos aparelhos já não andam bem. Esperamos que a qualquer momento possamos conseguirmos bons aparelhos. Deus lhes abençoe. Quero acreditar que não perderam muita coisa, porque havia mesmo muita coisa boa. Talvez o diabo acabou se aproveitando também. Mas esperamos que o bom Deus terá uma maneira de como fazer com que a mensagem chegue onde deve chegar. Ainda estamos a continuar com a mesma questão, o mesmo pensamento, um pensamento tão vital para o crente, especialmente no tempo em que nós estamos a viver, visto que foi dito que quando a noiva conhecer quem ela é, o arrebatamento acontecerá. Só para todos aqueles que farão parte do arrebatamento, terão que chegar a esta revelação. A revelação de saber
quem eles são, para que possam ser arrebatados. Certamente está sendo um ensinamento muito grande para mim, descobrindo muita coisa. É desta maneira como se, digamos, se abençoa a igreja dando-lhes os ferramentos. Como dizíamos uma vez, alguém pode lhe dar uma bacia de peixe, você vai comer e vai terminar. Mas se alguém lhe dar um anzol, você pode vir e pescar por toda a sua vida. Tudo isso que estamos a tentar dar aqui, falar, na maioria das vezes não tem sido coisas que estamos a tentar trazer de uma maneira assim teórica, mas muito dessas coisas já as conhecemos de uma maneira teórica e também a parte prática disso. Algo que vimos que é verdade, Escritura, e também vimos Deus manifestar na prática. Só não é simplesmente uma questão de um discurso, ou falar e depois... mas estamos a falar de coisas que nós já vimos que é pura verdade, que Deus faz bem a sua palavra. Quando se diz que pedi e serei-vos dado, já tivemos a oportunidade de tomar esta mesma Escritura e pedir a Deus e ver a Deus a confirmar que Ele é Deus, nunca falha. E como dizia o profeta, que ele nunca tinha pedido algo a Deus que Deus não tenha lhe dado, ou de uma ou de outra maneira, em caso de não lhe dar, Deus procurará uma maneira de lhe explicar os porquê. Eu já vi isso na minha própria vida. Todo o meu percurso, houveram momentos muito difíceis que pensei que talvez Deus já havia me desamparado. Mas depois de ter atravessado aquele troço, talvez depois de um tempinho, pude parar e olhar para trás e ver que, afinal de contas, aquilo foi necessário. Deus não havia me desamparado. Por isso as Escrituras dizem que tudo opera para o bem. Quando se diz tudo, como dizíamos, se refere a tudo. Coisas boas, assim como coisas difíceis ou coisas negativas. Tudo está operando para o seu bem. É verdade que na devida altura não é assim agradável. Mas mais tarde você vai parar e ver que, afinal de contas, aquilo que pareceu algo negativo contribuiu para o meu bem. Já houveram pessoas que talvez lutaram para passar de classe e não passaram, ficaram desnorteadas.
confusa. Mas, mais tarde, você descobriu que talvez, estando na mesma classe, repetindo, Deus trouxe um certo aluno que estava à sua atrás e começaram a estudar junto, e aquele aluno acabou testificando para você. Deus, sabendo de antemão de que se você passasse não teria chance de se comunicar com este tal aluno, Ele faz um caminho para lhe reter. A verdade é de que tudo mesmo opera para o bem. Se você pede alguma coisa e Deus não lhe dá, Deus é justo, tarde ou cedo vai lhe revelar os porquê que Ele não lhe deu. Se eu continuar a falar, vou continuar mesmo falando, deixar ter que citar. E citava nesta mensagem a atitude e quem Deus é, no parágrafo 21, onde o profeta diz essas palavras. A Bíblia disse que somos filhos e filhas de Deus, sua descendência. Agora, então somos algo como Deus era. O próprio Jesus disse, está escrito, vós sois deuses, escrito em vossa lei. Eu lembro uma vez, este crítico falava com o irmão Branham e dizia, você às vezes se faz de Deus. E o irmão Branham disse que ele não estava assim tão longe. Sim, era um crítico que mencionou esta questão. E ele disse que ele não estava muito errado em dizer isso, porque as Escrituras dizem que somos deuses. Talvez tentar ainda dizer que, quando se diz, eu lembro uma vez falando desse assunto, quando se diz que Ele é Deus dos deuses, na maioria das vezes corremos para pensar a respeito de Buda, de outros deuses estranhos. Mas Ele é Deus dos deuses, porque nós, como seus filhos, somos também deuses. E Ele é Deus sobre nós, acima de todos nós, outros deuses. Sim, tornamos-nos parte de Deus. E é muito estranho. Eu estava pensando antes de subir aqui, que tornamos-nos parte de Deus, um filho de Deus por adoção, através de Jesus Cristo. E eu estava pensando a respeito desta questão de que somos filhos, somos a esposa. Tomei isso pensando em Adão. Eva era parte de Adão, era a esposa de Adão. No mesmo tempo como que filha de Adão, porque foi um produto, derivou-se de Adão. E nós somos filhos, somos esposa, porque somos esposa, é parte dele. Filho é parte também dele. Portanto, se você reconhece que o próprio Deus que fez a terra e o pó e tudo que está aqui está habitando entre os homens, onde está a nossa fé, amigos?
Meu Deus. E ele diz, a noiva é parte do esposo. Sim, a noiva como noiva verdadeira é parte do esposo. Tentava mostrar aos irmãos aqui, na linha daquela bela canção que diz que a noiva já estava com ele no princípio. A noiva, palavra. E mostrávamos que, se você parar, vai ver que a noiva realmente já estava desde o princípio. Me refiro à noiva palavra. E ela, na medida em que o marido ia sendo retratado ao longo da Bíblia, a esposa também foi sendo retratada, porque estavam juntos, como Adão estava com a sua esposa Eva. Depois houve um momento de se separar. Só nós estávamos com ele no princípio. E quando ele vinha e se retratava através de alguns homens, inspirado, ele também retratava a noiva. Falávamos a respeito de Isaac, como Isaac retratou a Cristo, o único, o filho prometido de Abraão, que tinha que carregar a sua lenha subindo a montanha, potencialmente morto, e ressuscitou. Ele estava fazendo o retrato de Cristo. Estava retratando Cristo que já havia antes de ser nascido. E quando Cristo foi retratado neste homem chamado Isaac, a noiva também foi retratada nessa donzela chamada Rabeca, que era precisamente parte da família de Abraão, para que se cumprisse que a noiva é parte do esposo. Isaac e Rebeca eram do mesmo sangue, eram da mesma carne, eram familiares. Só Cristo e a igreja terão que ser a mesma carne, o mesmo sangue, espiritualmente falando. O mesmo Espírito, a mesma palavra. Só somos parte dele, porque saímos dele. O Logos que se desprendendo dele. Por isso a noiva é parte do esposo. E se o único lugar onde você reconhecerá isso é reconhecendo qual parte daquele esposo. Sim, porque o esposo tem partes. E uma determinada era veio para cumprir uma certa parte do esposo, daquela palavra. Você não poderá reconhecer-se como sendo a noiva. Quantos veem isso? Veja, você tem de reconhecer sua posição. Você não pode reconhecer a de outra pessoa. Nós, nesta era, a posição do esposo que está sendo, digamos, projetada é a mensagem da hora. A mensagem da hora
é a parte do esposo prometido para esta era. Se a gente inserimos nisto, digamos, todos aqueles que foram predestinados para ser parte do esposo, parte do esposo concernente a esta era, terão que ser inseridos todos na mensagem da hora. Nós devemos ser parte da palavra, não parte do credo, parte da palavra, não parte da igreja, mas parte da noiva. Meu Deus. E ele continua dizendo aqui nesta outra mensagem, o futuro lar. Sim, tornar-se uma parte da palavra de hoje. Sim, parte da palavra de hoje. Porque hoje em dia tem uma parte que Deus está cumprindo. E se você não está na parte da palavra de hoje, você não faz parte da parte do esposo de hoje. Um pouco difícil de se entender, mas é um pouco claro. E ele diz tornar-se uma parte da palavra de hoje. Você não pode ser parte da palavra dos dias de Moisés. Aquela parte já foi formada. Aquilo eram os pés. Estamos agora na cabeça. Talvez falar mesmo de Paulo. Estamos agora na cabeça. Isso é Cristo. Ele está falando aqui como a noiva foi sendo formada na primeira era, segunda, a partir dos pés subindo. E finalmente estamos aquelas, digamos, vamos dizer que aquelas 4 partes da igreja, que talvez já falamos a respeito disso, que é precisamente aquela parte. E eu estava aí a pensar a respeito da primeira parte, onde primeiro foi leão, depois benzeiro, depois o homem, e finalmente a águia. Isso eu estava pensando a respeito daqueles nossos discípulos, aqueles que encararam os leões como, porque o espírito que estava sobre eles era o espírito de benzeiros, era o espírito de um animal sacrificial. Só eles tinham a unção, a própria unção sobre eles para se entregarem, para serem comidos por leões. Deus havia derramado um espírito para tal, para que aqueles discípulos pudessem parar e se entregar. Não foi assim, digamos, uma coragem natural, mas foi um derramamento de um certo espírito. E agora estamos a viver num momento em que Deus derrama também o espírito de águia, que pode ver muito longe, que pode ir tão longe e ver tudo. E aqui estamos, e as coisas estão sendo reveladas. Momento em que finalmente o corpo e a cabeça se juntam. Eu falava a respeito daquela foto aí, quero acreditar que os irmãos vão projetar aquela foto aí, porque que Cristo, quando apareceu simplesmente a cabeça. Ele aparece somente a cabeça, porque o corpo na terra
havia sido formado. A igreja tinha subido até chegar à cabeça. E quando a igreja já estava como que formada até o pescoço, a cabeça, Cristo tinha que voltar, tinha que descer para se ligar. Como se diz que o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Mas nesses últimos dias, finalmente, Cristo teve uma igreja pela qual colocar a sua cabeça. E a igreja finalmente já está ligada com a cabeça. E a suprema inteligência já está na igreja. Por isso temos revelações, coisas que nunca tinham sido faladas. Me refiro talvez à semente de serpente, casamento e divórcio, os selos que os discípulos antigos irmãos, companhia Paulo, Pedro, não podiam compreender. Hoje em dia, nós podemos compreender porque a inteligência, a suprema inteligência que é Cristo, já se ligou com a igreja. E é aqui, amados, onde a gente diz que estamos precisamente prestes para sermos arrebatados. Porque se a cabeça, aquilo que estávamos a tentar mostrar, foi muito bom. Não sei se podia trazer aqui para vocês, mas tivemos um momento maravilhoso com a congregação visível numa das igrejas, quando tentávamos mostrar que Eliezer foi mandado ir atrás à procura de Rebeca. Finalmente foi apanhar a Rebeca e já vinham. E Rebeca levantou a sua cabeça, olhou no tempo da tarde, quando Isaac saía para ir orar. E quando Rebeca viu que vinha um varão em sua frente, ela procurou saber, perguntou ao mensageiro: quem é aquele varão que vem ao nosso encontro? E o mensageiro Eliezer disse que aquele é meu Senhor. Isso tudo tinha a ver com este evento. Quando esta foto foi tirada, o mundo não sabia quem é este varão que vinha ao nosso encontro. Todavia, o mensageiro é que recebeu a revelação de que é Cristo. Como devem saber que a foto saiu virada. E o Espírito Santo disse ao profeta para virar da maneira como está. E o profeta é que disse à noiva de que aquela cabeça é Cristo descendo para se ligar com a esposa. E essas coisas estavam acontecendo. E quando Rebeca ouviu que era Isaac que vinha ao encontro, ela tomou um véu e cobriu a sua face, como sinal de que a partir de hoje eu já não tenho cabeça. O meu esposo é a minha cabeça. A cabeça da igreja hoje é Cristo, é a palavra. O que a palavra diz é tudo para a noiva. A noiva não tem sua própria cabeça, mas ela tem Cristo como o cabeça dela. Ok, deixa eu ver se ainda posso ler algumas coisinhas aqui. E porque o profeta diz nesta mensagem mesmo tempo futuro lar.
E ele diz, estamos agora na cabeça. Isto é Cristo, não o tempo dos braços lá atrás em Lutero. Não. Este é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra de coroa, vem ao corpo. Só não estou aqui só a falar, estou a falar o que as Escrituras dizem, não é? Porque a verdade é de que se tornamos a palavra. Conserto incondicional. E ele diz, isso deixa o diabo irado. Deixa mesmo quando você reconhece quem você é. Quando você reconhece quem você é, isso deixa o diabo irado. A revelação de saber quem você é lhe dá poder sobre o diabo. Por isso Cristo venceu o diabo, porque ele conhecia quem ele era. Se o esposo conheceu quem ele era, se espera nesses últimos dias que a noiva, a esposa, também reconheça quem ela é. Porque estavam lá no princípio os dois. E o esposo, como esposo, tomou a dianteira em conhecer quem ele é. E agora é a vez da esposa de conhecer quem ela é, para que o arrebatamento aconteça. Mas o problema é que eles esquecem quem são. Os cristãos, a igreja, esquece quem ela é. Acaba ser atingida com esta doença chamada amnésia, ou amnésia, e ele acaba perdendo a sua identidade, a sua real identidade. E as pessoas, por isso, você quando descobre quem é você, e não perde a sua real identidade, você vai vencer o diabo. Porque você vai ter uma ideia de que você não foi nascido para beber, fumar, prostituir, roubar, corromper, ser corrompido, ir atrás do mundo, nessas redes sociais, encher cabeça de coisas. Você vai, se você ter a revelação da sua pessoa, você vai saber que a coisa principal, você veio aqui para adorar a Deus. E será a coisa fundamental, principal. É verdade que precisa-se disso e daquilo, mas tudo isso aqui não deve parar em nossa frente para não adorarmos a Deus, porque adorar a Deus é a coisa fundamental na vida. O resto é complementar. É verdade. Eles pensam, bem, eu não sei. Oh, irmão, você que nasceu de novo é filho e filha de Deus, igual com Jesus Cristo, na sua presença. Você que já foi nascido de novo, você foi colocado numa posição de ser igual com Cristo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que mais pode se precisar na vida? Você pode precisar ser mais o quê? Se você é igual com Cristo, é a coisa mais alta que existe.
é a categoria de pessoa mais alta que existe. Você pode ser presidente, ministro, secretário das Nações Unidas, você pode ser filho de Trump ou de Putin. Tudo isso não é grande coisa. A coisa mais alta é ser filho de Deus, igual com o Criador dos céus e da terra. O que mais pode se almejar? Você atingiu a categoria de pessoa nível mais alto que existe no mundo. Eu estava a explicar aos irmãos a questão deste assunto de níveis. Eu dizia, você tem que se desenvolver. Quando você se torna um cristão, tem etapas que você tem que seguir, como um aluno que se matricula. Não é uma questão de se matricular e depois você está aí a estudar, talvez 5, 10 anos na mesma classe ou no mesmo nível. Não. Tem níveis que têm que ser feitas e ultrapassadas. E o diabo sempre copiou. Como de nosso conhecimento de que há níveis espirituais, que é precisamente justificação, o primeiro nível, santificação, o segundo nível, e depois o batismo do Espírito Santo, que diríamos o nível superior. E o diabo tem uma cópia disso. Temos aí o nível básico, o nível médio, depois o nível superior, essas coisas todas. Mas você não fica estagnado no mesmo nível. Tem que se desenvolver. E quando você se torna um cristão, também tem que se desenvolver. Tem que caminhar até atingir um nível superior, que é precisamente o batismo do Espírito Santo. E, meu Deus, se as pessoas pudessem almejar, passar através desses níveis até chegar ao nível mais alto, da mesma maneira que as pessoas almejam fazer os seus níveis, e níveis copiados por diabo, teríamos resultados agradáveis. É verdade. Igual com Cristo na sua presença. Porque você se torna filho, o irmão mais novo de Cristo. Cristo sendo o nosso irmão mais velho. Meu Deus, que maravilhosa. É isso que deixa o diabo zangado. É quando a igreja de Deus reconhece quem ela é. É isso que atrapalha o diabo. Talvez estão pensando agora, você vai, talvez na cozinha, está cheio de mosca, vai com baigão, você chega, como as moscas ficam bem atrapalhadas, começam a bater paredes, bater vidro e querer escapulir. Só quando você reconhece quem você é, o diabo fica zangado, atrapalhado, procura uma maneira de deixar. É tipo de crente que o diabo não brinca com ele. Um crente que conhece quem ele é, que ele é filho de Deus, a categoria mais alta de pessoa que existe no mundo. E ele diz, tu grande igreja viva do Deus vivo, tu deverias, Excelência, vocês que têm afirmado ter provado as bênçãos até a borla do cálice,
Às vezes me pergunto se Deus poderia algum dia tomar seu evangelho e sacudi-los até o ponto de vocês reconhecerem quem são e os direitos que têm, os privilégios dados por Deus, os direitos e privilégios dados por Deus. Senhor, nos ajude neste momento difícil. Sabe, a igreja, ela tem muitos direitos, tem muitos privilégios que ela nem vai esgotar. Faz-me lembrar deste, uma comparação aqui, talvez com o nosso país. Este país, nós aqui, moçambicanos, padecemos necessidades, somos pobres, vivemos embaixo da linha de pobreza, mas sofrendo desta maneira, empobrecendo desta maneira. Mas Deus já nos deu riquezas e riquezas que nem vamos terminar até no final do mundo. O mundo vai terminar antes de acabarmos de explorar tudo que Deus nos deu. Essa é a pura verdade. E dizer que não é a culpa de Deus para nós moçambicanos sermos pobres como somos. Não é culpa de Deus. Deus nos deu o privilégio, deu-nos essas riquezas, deu-nos esses recursos minerais, não sei lá, muita coisa no oceano, muita coisa nas montanhas, ouro, diamantes, rubins, petróleo, tudo isso Deus nos deu. Mas nós estamos a fazer uso condigno. É exatamente o quadro da igreja, meu Deus. A igreja do Deus vivo tem direitos, tem privilégios, mas a igreja não está a fazer o uso condigno daquilo que Deus tem para ela. Oh, igreja do Deus vivo, alguém que esteja a mover em algum lugar, levante, por favor, alcance a mão e tome os direitos e privilégios que Deus tem. Porque, dizer a verdade, a igreja não terá tempo suficiente para fazer o uso e acabar com as bênçãos que Deus tem para ela. Me refiro a bênçãos espirituais, me refiro a bênção física. Deus está pronto para nos abençoar em ambos os sentidos. Essa é a pura verdade. Que o Senhor possa me ajudar. Que o Senhor possa também lhe ajudar. E os direitos que tem, os privilégios dados por Deus. Imagine, como dizíamos, fomos incondicionalmente dado essa possibilidade de que pedi tudo em meu nome e serei-vos dado. Aquele que pede é dado. Não, sem exceção, dizer que não, se pedir isso não vou te dar, mas isso sim, mas tudo aquilo que pedir em meu nome serei-vos dado. Oh, Deus ajuda-nos. Parece que nós deveríamos estar onde estamos. Parece que as famílias não deveriam estar onde elas estão. Se você diz, pastor, eu já tentei, mas não funcionou, há algum erro em algum lugar. Há um vazamento em algum lugar que está a fazer com que as coisas não operem bem. Porque
mostrávamos, ainda vamos mostrar, querendo o Senhor. Deus não pode falhar e continuar a ser Deus. Se Ele promete, é porque promete e conheceu a todos o que iam pedir ao longo das eras, na medida em que iam se desenrolando. E talvez dizer que a igreja é como um pequeno peixinho. Imagine aquele exemplo que o irmão Branham diz, que um peixinho na água, no oceano, um peixinho talvez do tamanho de uma mão assim, no oceano, nas profundezas das águas, e começar a pensar que tenho que poupar a minha água aqui, beber pouco. Se eu beber muito, vou acabar o oceano todo. Um peixinho do tamanho de uma mão pode acabar as águas que estão no oceano. Se um peixinho do tamanho de uma mão não acaba as águas que estão precisamente no oceano, quer com isso dizer que a igreja não tem como acabar com as bênçãos que Deus tem para ela. Vamos levantar, irmãos. Vamos levantar. Esta mensagem é uma bênção extraordinária. Não é só não cortar cabelo, não é só pôr saias compridas, não é só isto e aquilo, mas é ir adiante, depois de você ter posto uma saia comprida, não cortar cabelo. Vá adiante, há mais coisas a se alcançar, há mais a bênção a se alcançar que Deus tem para a igreja. É verdade. Creio que Deus está nos abençoando, não é verdade? E ele continua dizendo ainda, esse mesmo poder que falou o mundo à existência está nas pessoas que têm o Espírito Santo. Está vendo? O poder que falou o mundo para existir. Este poder não está no céu. Este poder está dentro do crente. Está dentro de você. Se aquele mesmo Espírito, como diz as Escrituras, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos estiver em você, ressuscitará também o seu corpo mortal. Se o Espírito que criou tudo quando há, se esse mesmo Espírito está em você, fará a mesma coisa. É verdade, amados irmãos, o Espírito que habita em você é que determina que tipo de pessoa você é. A verdade é de que, se você tiver, talvez, o Espírito, digamos, o Espírito de Samora estiver em você, você vai falar como ele, vai vestir-se como ele, vai fazer como ele, porque o Espírito dele em você. É verdade. Agora, se o Espírito de Deus jaz em você, que tipo de gente você será? Que tipo de irmão santo? Que tipo de irmã santa você será? Não só nessas questões de que você será santo. Logicamente você será santo, porque é o Espírito Santo. Chama-se Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vive em você, você também se torna santo, porque o Espírito Santo é em você. Sem falta, você será santo. Mas também em momentos de dificuldades,
em momento em que você padece necessidade, da mesma maneira que Jesus podia pegar um punhado de peixe, um punhado de pães e alimentar 5.000. Em momentos de aperto, você, de uma ou de outra maneira, terás uma saída. Porque é o mesmo Espírito de Cristo que está em você. Como que não fará aqui, enquanto que do outro lado espiritual faz exatamente o que ele fez? Fará a mesma coisa. É verdade, você mudará situações. Por isso o irmão Branham diz que oração muda as coisas. Você terá a capacidade espiritual de mudar as coisas. Oh, meu Deus! Daqui a alguns meses estaremos a falar da fé. Fé sem obra é morta. Meu Deus, isso mesmo! Deixa eu começar. Creio que ainda tenho alguns minutos, não é? Que oração assim? Okay. Esse mesmo poder que falou o mundo à existência está nessas pessoas que têm o Espírito Santo. Isso mesmo, homens e mulheres, é tempo de descobrirmos quem vocês são. É tempo de descobrirmos quem somos nós. É tempo de você descobrir exatamente quem é você de concreto. Tempo de descobrirmos quem vocês são. O diabo está tentando esconder vocês. Essa é a maior luta do diabo. Tentar esconder para que você não saiba que é filho de Deus. Essa é a luta do diabo, tentar esconder para que você não saiba que tem poder. Tem direito, tem privilégios. O diabo luta para lhe esconder o que você é. Irmãos, diga ao diabo, sai do meu caminho para eu conhecer exatamente quem eu sou. O diabo está tentando esconder vocês, dizendo que são algum tipo de coisinha pisateada. Algo que o diabo pode pisar. Oh Deus, eu não sei se posso ainda ter graça de continuar. Isto mexe-se comigo. Sabe, quando você começa a pensar em pessoas chamadas crentes, que às vezes são sujeitas a condições deploráveis, não porque Deus não lhes deu o que eles precisam, mas simplesmente porque não tem a fé suficiente de levantar e reclamar os seus direitos. Você fica como que sem fôlego. O diabo está tentando esconder vocês, dizendo que são algum tipo de coisinha pisateada. Vocês não são. Vocês não são coisinha pisateada. Mas porque a deidade não está no céu, está em vocês. E ele diz, aleluia. E eu sei que vocês pensam que eu sou louco. Mas deixa-me dizer uma coisa, irmão. Quando você reconhece que o Deus Todo-Poderoso vive em você, então está tudo certo. Quando você chegar a um ponto em que tem a revelação de que
o Criador dos céus e da terra habita em você. Oh, meu Deus. Vou orar. Oh, Pai Santo. Isso mexe-se com a minha alma. Vendo a necessidade que temos como a igreja. Certamente, parece que estamos longe daquilo que deveríamos ser. Oh, Senhor, se temos achado graça para ser parte do esposo, parte determinada para esta era. Pior neste momento em que a cabeça desceu para ligar-se com o corpo, onde a suprema inteligência já mexe-se com a igreja. Que tipo de gente deveríamos ser? Deveríamos caminhar com os nossos peitos puxados para frente. Devíamos caminhar como filho do rei, o rei dos reis, Senhor e do Senhor, Deus dos deuses. Tudo isso que está sendo dito que somos, só poderá ter algum valor se o Senhor nos revelar. Pode-se pregar, pode-se falar repetidas vezes. Todavia, até que Deus faça com que isso seja uma realidade em nossas mentes, em nossos corações, é dali que terá algum impacto. Oh, Senhor, por favor, tenha pena de nós. Às vezes padecemos necessidades como filhos de escravos. Às vezes vestimos como filhos de escravos. Comemos como filhos de escravos. Enquanto que o nosso Pai é rico dos ricão, faz-me lembrar daquele rapaz que havia saído da casa do pai e comia com porcos. Todavia ele era filho de um ricão. Mas chegou-se um momento em que voltou para si. E ele começou a caminhar em direção à casa do pai. E quando ele chegou, apanhou tudo em abundância. Ajuda-nos, ó Pai, como foi dito que aqueles que conhecem seu Deus farão proeza nos últimos dias. Ajuda a igreja, Senhor, para que isto aqui lhes atinja como uma revelação proveniente de Deus. Para que a igreja se levante e coloque as suas mãos em tudo que Deus tem para ela. Tenha pena de nós. Ajuda-nos, por favor. Somos humanos. Temos os nossos pais naturais. Temos os nossos familiares que nos identificamos com eles. E às vezes simplesmente acabamos limitando. Filho de Deus, mas tenho meu pai, tenho minha mãe. E acabamos nos amarrar e paramos ali. Mas, Senhor, como vimos quando somos nascidos do seu Espírito, já somos de uma outra descendência. Que isto nos impacte o teu povo ao redor deste Moçambique grande. Para que a mensagem e os crentes da mensagem possam levantar e alcançar outros níveis. Ajuda-nos, Senhor. Basta de sermos mendigos.
Porque o Deus que é adorado por lá na Europa, eu creio que é o mesmo Deus que estamos a adorar aqui. Se Deus pode abençoar um irmão branco, Deus pode também abençoar um irmão negro. Se Deus pode abençoar um irmão zimbabuiano, eu creio que Deus pode abençoar também um irmão moçambicano. Ajuda-nos a despertar deste grande sono, deste complexo espiritual, complexo de inferioridade espiritual. Nos ajude, por favor. Nos encomendamos nas tuas mãos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Mexe-se com meu coração. Tenho irmãos crentes que amo, que gostaria de lhes ver num outro nível espiritual, num outro nível material. E por falar dessas coisas, se um em algum lugar apropriar a fé e entrar em ação, isso se tornará uma realidade para ele. Ele ainda é Deus. E na maioria das vezes tem sido uma questão de não entrar em ação, como aqueles leprosos. Se tivessem ficado, teriam morrido. Mas foram no acampamento do inimigo e eles apanharam em abundância, salvaram a si mesmo e salvaram a nação. Você pode salvar a si e salvar a sua igreja, a sua comunidade. Deus pode abençoar a você o suficiente até que as bênçãos transbordem para afetar a sua igreja, para afetar a sua comunidade. Deus te abençoe. Foi bom. Amém. Vou caminhando por um caminho difícil de percorrer. Às vezes caindo até desistindo, sem saber se vou vencer. Até Jesus se sentiu fraco quando curou a mulher. Vou exercer minha fé no homem de